O nosso Chiro continua conversando com o ex-deputado estadual, federal, senador, nosso ex-governador Renato Casagrande, atual presidente da Fundação João Mangabeira e também secretário nacional do PSB, o seu partido. Estamos falando justamente sobre esse desastre que aconteceu no Espírito Santo em relação às barragens, né? A barragem que foi rompida pela mineradora Samarco, trazendo aí essa lama, onde a gente pode contactar que o Rio Doce está praticamente morto, que foi contactado, e também agora desaguando no nosso mar. Renato Casagrande também é engenheiro florestal e fala não só tecnicamente no assunto, mas também como, né, autoridade, né, política, e que sempre conviveu de perto aí com esses grandes problemas e também com as grandes soluções aí para as grandes mineradoras no Espírito Santo. Renato, hoje é muito difícil a gente falar, né, da situação e culpar a Samarco. Logicamente a gente sabe que ela tem as suas devidas culpas, mas é uma empresa, lembrando, que gera muito emprego, imposto, é uma empresa que passa por N municípios por onde passa chegando aqui, fomenta projetos sociais, enfim, a gente sabe que tem uma importância muito grande na nossa economia, no dia a dia do capixaba, e hoje é difícil a gente destituir uma empresa dessa mediante tamanha responsabilidade desse desastre ambiental, né? Como é que a gente pode pensar no futuro próximo, na operação da Samarco e também nesse desastre sendo reparado? Bem, acho que primeiro, antes de eu entrar nessa resposta direta, é bom que a gente reflita um pouco sobre o nosso modelo de desenvolvimento, né? Nós adotamos já, desde o descobrimento do Brasil, um processo de extração da riqueza natural, né? O pau-brasil, ouro, madeira, outras madeiras, minério de ferro, outros minérios. Então, nós extraímos da natureza e não compensamos e não retornamos adequadamente à natureza. Então, o modelo adotado é um modelo extrativista, um modelo irracional, um modelo que o planeta não suporta. Na hora que vem um desastre desse, a gente também tem que fazer a reflexão da necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento que possa centrar prioritariamente na preservação e recuperação de recursos naturais e em compreendendo que o ser humano é parte disso. O ser humano é parte. O ser humano não é o centro, o ser humano é parte do ambiente e do bioma e do ecossistema que nós estamos vivenciando. Mas de fato é isso. Assim, a empresa Samarco é uma empresa muito importante. Assim, o que a Samarco tem que fazer agora? Como é que ela vai funcionar? Ela está necessitando de fazer investimento em Mariana, até para poder dar segurança às pessoas de lá e de cá, né, com relação ao depósito de rejeitos. A Samarco ganhou de fato muito dinheiro nesses últimos anos, porque o minério de ferro por muitos anos ficou com um preço muito elevado. Então a Samarco precisa de dar segurança à população. É fundamental e é importante que a Samarco consiga estar em atividade, funcionar. Acho que nós não devemos ter medo de defender que a Samarco funcione. Não devemos ter medo. Mas também não devemos ter medo de cobrar a responsabilidade da Samarco. Ela tem que se responsabilizar com aquilo que aconteceu, porque ela é responsável por isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que, a partir de agora, cumprir com as suas responsabilidades de compensação ambiental e de recuperação, né, da bacia do Rio Doce e, ao mesmo tempo, dar segurança à população de que ela, retomando a atividade, não mais acontecerá o que aconteceu, tá certo? Se ela conseguir transmitir essa segurança, eu compreendo que os órgãos de controle, os órgãos públicos poderão dar autorização para que ela possa funcionar, mas está muito nas mãos dela para que ela de fato possa transmitir essa segurança. Neste momento também há uma incerteza com relação à empresa, porque a empresa também está vivendo momentos de total indefinição do que vai acontecer com ela, do que vai ser possível fazer, até onde ela poderá funcionar efetivamente, o que ela tem montado de infraestrutura em Mariana para poder desenvolver suas atividades. Então tem muito questionamento sobre ela, né, que é um problema político que a empresa vive, porque nenhuma empresa também sobrevive se não tiver a mínima articulação local onde ela está atuando. Então, no Brasil e no mundo tem muito questionamento sobre ela. Então, ela vai ter que ter um grande plano de ação e um grande plano de comunicação. É verdade, até porque, né, a gente sabe, porque a gente tem que falar, né, gente, o que é.
né, a realidade como ela de fato, e a Samarco, querendo ou não, é uma empresa muito idônea, né, uma empresa que realmente ajudou muito o Espírito Santo aqui na nossa região, gera emprego, isso não justifica, logicamente, mas a gente sabe que ela tem a sua importância dentro do contexto econômico, e essa importância, ela é de fato realmente, né, talvez aí uma das pioneiras, eu falo no sentido aí da nossa região, de gerar massas de emprego, enfim, conseguir manter muita coisa na nossa região. Pela importância da empresa, que eu disse no início da minha entrevista aqui com você, que eu achei meio que inconcebível a empresa não ter tido um acompanhamento no detalhe dessas barragens de rejeitos, né? Sabendo que se um desastre desse viesse a acontecer, né, as consequências, né, seriam imprevisíveis como estão sendo, então meio que inconcebível pela imagem que a empresa tinha. Com certeza. Governador, na sua visão e também como engenheiro, né, é possível que essa lama chegue ao nosso litoral aqui sul, porque as pessoas estão meio temerosas, não são verão, estão praticamente aí há um mês de começar o movimento. Você acha que há essa possibilidade de uma mudança de vento ou de maré e da gente receber alguma coisa aqui na nossa região? Não creio, não tem nenhuma previsão para que isso possa acontecer. Assim, eu achava, e fiz essa avaliação com alguns técnicos, de que os órgãos públicos do governo do estado, daqui de Minas Gerais, do governo federal, deveriam ter retido um pouco dessa lama nas duas barragens, nas duas hidrelétricas de Aimorés e de Mascarenhas, né? Podia ter feito uma deposição dessa lama com a retenção dessa água por mais tempo lá nessas duas barragens. Isso não foi feito. Agora sim, o ecossistema do Rio Doce é muito mais frágil do que o ecossistema do mar, né? Então, se não teve a retenção lá, é bom que de fato o mar possa agora de alguma forma absorver esse impacto. O impacto com todos os pontos negativos que isso está causando, mas isso não tem mais jeito, né? Isso do jeito que aconteceu o desastre lá em cima, isso está chegando ao mar, mas o mar diluirá isso antes de chegar aqui na região sul. Governador, que a pergunta não quer se calar, né? A gente vai conversando, o tempo vai passando, e queria saber um pouco mais das suas atividades políticas, né? Hoje o senhor está à frente da Fundação João Mangabeira e há aí a vontade de retornar, né, ao cenário político, com uma candidatura. Como é que anda o Renato Casagrande agora em relação às próximas eleições? Eu estou muito mais para trabalhar para os meus amigos e amigas do que para a candidatura, mas muita gente pediu para eu ser candidato na eleição de 2016, muita gente tem pedido para eu ser candidato em 2016, em Vitória, que é onde eu tenho minha residência e meu título eleitoral. Vai demorar uma parte do meu tempo em Guarapari, no verão em especial, mas meu título é Vitória. E muita gente me pediu para ser candidato, tem me pedido, mas eu não estou disposto, assim, porque acho que eu tenho que estar circulando o Brasil e o Estado. Se eu for para uma candidatura, eu vou estar ali focado numa candidatura local, né? E eu sou um ex-governador, preciso de preservar e proteger todos os resultados do governo, que foram muitos, graças a Deus saí com quase 80% de aprovação do governo. Então eu tenho que preservar, tenho que apresentar para as pessoas daquilo que a gente fez. Em 2018, sim. Em 2018 é mais natural que eu seja candidato a um cargo majoritário, mais provável, ou senador ou governador, depende do processo, vamos definindo um pouco mais para adiante, porque estamos distante ainda do processo eleitoral. De 16, estamos distante ainda de 2018. Com certeza, gente. Olha, o programa conversou com o nosso ex-governador, senador, deputado federal, estadual e também um ativista do Espírito Santo, não só político, como também das boas causas, engenheiro florestal, Renato Casagrande. Vamos torcer aí para que essa Samarco possa se resolver da melhor forma possível. Sem dúvida. Muito obrigado. Pela presença sempre. Renato Casagrande. Um abraço a todos. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde. Eu volto amanhã com mais uma edição aqui na TV Guarapari, cada vez mais perto de você. 17 anos no ar. Até amanhã.